Olá, amigo. Mais um vídeo para a playlist do Qual foi o melhor Power Clássico Nacional. Hoje o vídeo vai ser sobre o PA 1800D. Vou acabar fazendo essa análise aqui dos valores que foram encontrados durante as medições com os valores que o manual do fabricante propõe, né? Então, algumas informações que estão aqui eu medi, né? E aí a gente vai dar uma conferida nos valores que constam no manual e que a gente achou na prática, tá? Eu fiz, para começar, então aqui eu fiz uma estimativa do que seria a potência dinâmica máxima desse aparelho, tá? É uma estimativa bem generosa porque eu simplesmente medi a tensão de saída do amplificador sem carga, tá? Então essa é a condição que a fonte teria toda a tensão para entregar, né? E aí eu simulei aquela tensão sobre uma carga de 8 ohms. Então basicamente a gente achou o topo de potência que esse amplificador conseguiria dar na melhor das hipóteses, tá? Seria a hipótese de que a fonte dele não cedesse nem um pouco a tensão de alimentação das placas, né? Então a gente está entre o que realmente o aparelho entrega, que é 162 watts RMS, né? E o impulso que ele é capaz de dar, né, momentaneamente, instantaneamente, é um impulso de 193 mais 193 watts, tá? Então aí a gente vai dar uma olhada aqui que o manual nos traz para essas informações de potência aí. E a gente olha aqui então na parte onde fala das potências. Aqui ele nos traz primeiramente a potência em 4 ohms, RMS, né, e depois a potência em 8 ohms RMS. Então a gente já pode copiar para cá, né? Então eles indicam que o aparelho entregaria 190, né, mais 190 watts RMS. Tá? Desculpa, preenchi na linha errada. Então o manual diz que ele entrega 190 mais 190 watts RMS. Eu tenho que escrever através do display da câmera, fica um pouco difícil, né? Não através do display, né? Eu tenho que escrever lendo a partir do display da câmera, tá? Bom, continuando. Então, outra potência que ele nos fala aqui, então, é que o amplificador entrega 270 watts RMS por canal, tá? Então a gente vai vir aqui no 4 ohms, né, que é aqui. Então o manual diz que ele entrega 270 mais 270 RMS, tá? Então a gente tem uma discrepância aqui um pouco acentuada aqui nos 8 ohms, né? E aceitável aqui nos 4 ohms, tá? Porém tem um problema aqui nesse manual, tá? O fabricante não indica em que distorção que ele fez essas medidas aqui, tá? Então ele não está dizendo que é nessa distorção aqui, tá? De 0,01, né? Então a gente fica bastante perdido aqui, né? Para saber qual THD, né? Onde foi medido essas potências aqui. Não diz, vejam. Então eles podem ter medido, por exemplo, aqui, tá? Onde eles indicam 190 watts mais 190, né? Aqui essa medição que eu fiz é em 1% de THD, tá? Eu fui erguendo a potência
até que a distorção chegue a 1%, né? Claro que se eu continuasse erguendo a potência de saída, a distorção ia para 10, ia para 20, ia para 30, né, por cento, né? Então a gente tem que determinar em quanto que é a potência, né? Em quanto de distorção é a potência, né? Tem que referenciar, né? Então pode ser que aqui eles tenham, para encontrar 190 watts, eles tenham medido com 5% de distorção, tá? Já aqui, né, 270 mais 270, encontramos 262 mais 262, fica um pouquinho mais coerente, né? Então, se eles mediram acima disso aqui, né, que isso aqui é 1%, certamente aqui é mais de 1% de distorção, tá? Que eles encontraram esses valores. A outra potência que eles indicam aqui no manual é a potência IHF, tá? No vídeo anterior eu dei uma comentada sobre esse valor IHF, né? Ele é um valor que é uma potência que a gente não tem como ter certeza que ela vai estar disponível, né? Pode estar ou não. Então muitos fabricantes faziam propaganda com essa potência aqui do IHF, tá? Mas é uma potência meio ilusória, tá? A potência que interessa mesmo é a potência contínua, tá? Que é essa aqui de cima. O RMS é a potência contínua, tá? E essa aqui, IHF, é a potência dinâmica. No vídeo anterior, então, eu levantei qual poderia ser a maior potência dinâmica admissível pelo aparelho, tá? Então vamos conferir o que o manual nos trouxe aqui. Então, para 4 ohms, eles dizem que o aparelho pode dar até 400 watts IHF, tá? Então vamos ver quanto que a gente achou. Ó, achamos um valor máximo, digamos, de 386. E o manual está nos dizendo que é 400 mais 400 watts, tá? Então aqui tem um dado que não poderia, tipo, aqui tem uma potência que eles não poderiam ter indicado, maior do que a maior potência teórica que o aparelho pode dar. Então, como eu fiz esse cálculo aqui para uma fonte ideal, digamos assim, que ela não tem queda nenhuma, né? Então ela estava lá em 110% e se manteve lá, né? E a gente tirou essa potência com a fonte no máximo. Então não teria como sair 400 mais 400 IHF, né? Desse aparelho. Então, aqui tem um dado que está, no caso, não está errado no manual, né? O aparelho pode entregar idealmente isso aqui, mas não entrega, tá? Então isso aqui é acima do real. Então esse IHF aqui, geralmente ele é 40% do valor do RMS, tá? Então se fizerem os cálculos aí, isso aqui tá bem acima. Então esse cálculo que eu fiz, essa estimativa que eu fiz, ela é bem generosa com a potência do aparelho, tá? Então isso aqui foi especificado errado, né? E vamos ver então aqui a de 8 ohms. Bom, o manual indica aqui que ele poderia dar 285 IHF em 8 ohms. Eu vou ter que escrever em azul aqui porque eu já queimei a linha. 285 mais 285 watts. Outra informação errada, né? O máximo que o amplificador pode entregar, na melhor das hipóteses, tá? Melhor é 193 mais 193 watts, tá? Um pico instantâneo disso aqui, não 285, tá? Então tem alguma coisa bem estranha aqui com as potências que eles especificam para 8 ohms, tá? São potências, digamos que enganosas, né? O manual está errado, não tem como sair isso aqui IHF do amplificador. E nem isso aqui é RMS. A gente fez a medição, né, e vimos que desse aparelho sai 162 com 1%, né? Geralmente os fabricantes fazem bem abaixo de 1% a medição da potência, né? Então por enquanto aqui os 4 dados são enganosos, né?
Então o aparelho não tem essa potência toda. Ele, provavelmente, se fosse um equipamento japonês, tá? Ele seria especificado 150 mais 150 RMS, tá? Porque os aparelhos japoneses geralmente têm uma boa faixa de tolerância, tá? Então a gente comprava um amplificador de 100 watts e vinham às vezes de 120, tá? Então esse amplificador japonês dos anos 70 sempre entrega mais potência do que está no manual. Aqui está ao contrário, né? O aparelho está entregando menos potência do que o manual. Então vocês me perguntam, né? É um mau amplificador de 190 watts? Não. Ele é um bom amplificador de 150 mais 150 com, sei lá, 0,06, né, de distorção. Então ele é um bom amplificador, né, de 150 watts, o PA 1800D. Né? E ele não é um amplificador de 190 mais 190. Vamos continuar aqui então a análise. O que mais que a gente tem no manual? Aqui a gente levantou o consumo dele de energia a 8 ohms. Vamos dar uma olhada aqui o que o manual nos traz. A gente levantou um consumo de... Quer dizer, o manual nos traz um consumo de 595 em 8 ohms. Tá? 595 VA. Então tá condizente esse dado, a gente achou 506 watts, né? Geralmente o VA, o volt ampere, é maior, né, do que os watts, né? Porque os watts são a parte efetiva, né? Aqui é a parte reativa, então aqui o fator de potência do transformador não é 1, né? Então é um pouco abaixo, 0,9, alguma coisa assim. Então pode dar essa diferença aqui, né? De 595 para 506 está ótimo, tá? Então confere aí essa informação. Vamos ver então aqui para 8 ohms. Para 8 ohms, então ele especifica que o consumo é de 892 VA. Vamos ver quanto que a gente achou aqui para 8 ohms. Então vou colocar 892 VA. Tá. Encontramos 864, também está bem compatível, né? Então isso está correto, né? O fator de amortecimento tem aqui, tá? Vamos procurar aqui no manual. Então aqui, fator de amortecimento em 8 ohms de 15 Hz a 30 Hz. A 30 kHz. Então eles especificam 250. Vamos ver aqui, olha. Fator de amortecimento em 8 ohms, a gente fez em 1 kHz, tá? Encontramos 63,25 e o aparelho e o manual nos diz que deveria ser 250, tá? Novamente o manual está errado, né? O manual não condiz com o que o equipamento é na verdade, né? Então mais um erro aqui no manual, né? O fator de amortecimento está errado, né? É bem abaixo disso aqui que eles estão especificando. Esse manual aqui, né, deveria ter sido refeito, né? Ou não deveria ter saído com essas informações tão discrepantes, né? Então, isso aqui provavelmente eles mediram direto na saída da placa e não na saída do amplificador inteiro. Então, quanto mais caminho de fio o áudio tiver dentro do amplificador, menor vai ser o amortecimento, então ele vai descendo, né? E também o PA 1800D tem aquele fiozinho bem fininho que leva o aterramento até os bornes de saída. Aquilo faz o amortecimento ficar isso aqui mesmo, tá? Não tem como o amortecimento ser alto com aquele tipo de fiação dentro do equipamento, tá? Então, outra informação aí equivocada ou um golpe de marketing aí, né? Que foi usado nesse manual. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Resposta de frequência. Bom, aqui eles especificam a resposta de frequência de 3,5 a 280, tá? Só eles não colocam que atenuação que foi feito esse teste, tá? Eles não dizem aqui que é menos 3 dB,
Então, uma falha grave aqui, eles deviam ter dito menos 3 dB, né? Dizendo qual foi a atenuação desses extremos aqui, né? A gente fez ali os testes com menos 1 decibel e menos 3 decibel. Então, a gente encontrou aqui de 4,3 a 106 com decaimento de 1 decibel, né? Então, o decaimento seria, né, esses pontos aqui. Então, primeiro eu fiz com 1 decibel, e depois eu fiz com menos 3 decibel, que é mais aqui embaixo a medida. Então, aqui a curva vai ficando mais larga, né? Então, os pontos da frequência aqui é diferente nesses pontos aqui, né? Bom, provavelmente aqui eles especificaram em menos 3, tá? Mas eles não escreveram, isso é um erro grave, tá? Não pode não escrever qual é a atenuação, né? Então eu vou escrever aqui na linha do menos 3. Eles especificaram de 3,5 a 280. Chegamos na prática de 1,8 a 200 kHz, com menos 3 decibel, tá? Então tem outra discrepância aí, né? Faltou 80 kHz aqui na resposta de frequência, mas por um outro lado, a resposta no lado dos graves foi melhor do que a especificada no manual, né? Então perdeu de um lado, mas ganhou de um outro, tá? Vamos ver o que mais que a gente tira daqui desse manual. Aqui tem o peso, tá? Vamos ver. Eles especificaram que o aparelho pesa 23 kg líquido, tá? Tem o vídeo quando eu fiz a pesagem do equipamento, eu encontrei 18,7 kg, tá? Então tem outra discrepância aí bastante grande, né? 23 quilos. E encontramos 18,7. Então tem algum erro aí no manual, né? São praticamente 4 quilos aí, né? Quase 5 quilos, não. De 4 a 5 quilos. Que o equipamento não tem esse peso aqui, né? É de diferença de peso entre realidade e manual. Eu não sei se chegou a existir algum PA 1800 com 23 quilos, tá? Acho que isso aqui é um dado equivocado também, né? Vamos ver se tem mais alguma informação que a gente consegue aproveitar. Relação sinal-ruído, tá? Eles estão nos especificando aqui 102 decibéis, tá? Melhor que 102 decibéis. Então aqui, ó, relação sinal-ruído. Eles especificam 102 dB. E a gente encontrou 96 decibéis. Não é ruim 96 decibéis, tá? Mas, né, o manual especificou alguma coisa acima, mas não está muito distante não aqui. Vamos ver alguma outra informação aqui que a gente consegue usar. Bom, aqui fala que os testes foram feitos com alimentação de 117, tá? Eu respeitei esse valor aqui, ficou em torno dessa tensão mesmo, tá? Então vamos ver aqui já aproveitamos. Separação entre canais não fiz. Fator de amortecimento. Distorção. Eles especificam aqui a distorção harmônica menor que 0,01%, tá? Aqui para 8 ohms a gente encontrou 0,06 e eles especificaram 0,01%. Então encontramos uma distorção maior também do que a que está no manual. E eles só fizeram também para... Olha, não dizem nem qual impedância eles usaram para levantar esse valor de 0,1%. Não tem aqui que potência foi, nem em qual impedância que foi feito esse teste aqui da distorção harmônica, né? Não diz nem a frequência do teste, tá? É bastante vaga essa informação que está aqui, né? Ela praticamente não quer dizer nada, tá? Dá a impressão que eles mediram com o aparelho desligado, até porque, né, não diz a frequência, não diz a impedância,
não diz a potência que foi medido, né? Então fica meio no ar essa informação, tá? Vamos ver se a gente consegue aproveitar mais alguma informação do manual. Bom, aqui o THD a 4 ohms eles não especificam, né? Então eu vou considerar que é o mesmo aquele lá. Então, para 4 ohms a gente encontrou 0,07%. Foi medido com 100 watts em 1 kHz com 20 volts RMS, tá? Então, a gente tem que dizer que potência, que frequência, que carga que foi medido o THD, senão fica muito vago. Rise time eles não especificam, o slew rate não especificam, deslocamento não especificam. Então, acho que era isso que a gente conseguiu extrair desse manual aqui de instruções, tá? Então, o manual praticamente tem bastante discrepância do aparelho, né? O manual tem que refletir o que o aparelho é, né? Então, se o aparelho não entrega 190, o manual tem que ser corrigido. O manual tinha que sair conforme, né, o que o aparelho realmente é. Isso aqui parece ser golpe de marketing, tá? Então, no tempo que o aparelho foi lançado, pouca gente tinha acesso a osciloscópios, a instrumentação, né? Então era difícil de aferir essas coisas, né? E também não existia internet, então mesmo que uma pessoa aferisse, o alcance da informação que ela levantava não era muito grande. Ele conseguia provavelmente dizer para 10 pessoas que o aparelho não tinha a potência que dizia que tinha, e acabava morrendo aí a informação, né? Então era fácil digamos assim, dar uma ludibriada, né, na população, porque a informação não circulava com tanta facilidade quanto hoje. Então, era isso aí sobre o confronto das informações do manual do PA1800D com as medições, tá? Eu vou depois passar limpo essa tabela, vou imprimir, né? Vai ficar mais fácil de ler. Então é isso aí. Abraço.